Bom dia. Vou ficar aqui no meio e tem um porquê eu ficar aqui no meio, é para criar um problema para o câmera, para ele, né, não sentar lá, eu vou ficar me movimentando para ele, é para sacanear mesmo. Não, brincadeira, para ficar mais próximo de vocês, porque, em primeiro lugar, queria agradecer ao Neto, meu companheiro, uma pessoa que eu admiro desde sempre, um cara correto, batalhador, o Andrezão, meu colega de movimento estudantil, a gente ficou velho e barrigudo, uns mais, outros menos, aqui o Diziuta também, que foi do movimento estudantil, e o Alessandro, que hoje veio de agente funerário, né? De repente ele apresenta os pacotes para vocês depois, mas queria agradecer muito, dizer que é sempre bom ver um espaço privilegiado de debate como esses. Eu tenho feito bastante atividades formativas, mas quero dizer para vocês que dentro da esfera sindical a CSB tem se destacado porque é um momento de reflexão. Às vezes você vai num congresso, você vai numa assembleia e parece um campo de guerra entre egos, vaidades e disputas de cargos. Isso tem, durante 10, 20, 30 anos, tem um resultado prático real e que a gente precisa entender também. Mas eu não estou aqui para falar sobre isso, mas vou citar sobre isso, porque é importante que vocês valorizem esse momento, que a gente reproduza esse tipo de momento de agora em diante, porque nós estamos num novo contexto no Brasil, nós estamos num novo contexto para o movimento sindical e principalmente na comunicação de massas. E é sobre comunicação de massas que eu vim falar um pouquinho. E aí eu queria fazer um acordo, primeiro fazer uma encomenda para o EGEA e para o nosso secretário de formação, que os dois já façam aí, escrevam uma pergunta para mim, que, né, ser dirigente é dar exemplo. Se vocês não derem exemplo aqui, ninguém vai perguntar para mim e eu vou ficar com vergonha aqui. Então, já está encomendado para vocês. E se vocês quiserem me interromper, não tem problema nenhum, nós temos as nossas apoiadoras aqui, ó, já estão com o microfone na mão, tal, tudo mais. Pode interromper, levanta o braço. Como a gente está gravando, é importante falar no microfone também, se apresentar para as pessoas saberem, até para a gente memorizar isso. Mas a hora que vocês quiserem interromper, fazer uma pergunta, ótimo. Segunda encomenda, tem o pessoal do serviço público e tem o pessoal que não trabalha no serviço público, está na área, né, em outra área, que é do sindicato aqui também, que não tem a ver muito com essa questão dos trabalhadores do Estado ou do município, e eu queria que um de vocês, pelo menos um de cada, me fizesse uma pergunta, porque tem um problema. A comunicação para esses contextos é completamente diferente nas redes sociais, e eu queria falar depois, se vocês quiserem, um pouquinho sobre isso. Primeira questão que eu queria colocar é contexto. Por quê? Se eu vier aqui fazer uma palestra e vender redes sociais, vira comércio. Não é isso que eu estou querendo fazer. Nós temos um momento político e esse momento político tem um contexto político que inicia o nosso debate. É a realidade, a partir da realidade que eu vou falar. Esse contexto, nós temos uma crise econômica que não é nacional, ela é mundial, é uma das crises cíclicas do capitalismo, tranquilo, não, sem problema, estamos entendendo isso, a questão do desemprego, né? A gente já viu o que aconteceu na Europa, a França chegou a ter 70% de desemprego entre jovens, né? Nós tivemos Portugal demitindo funcionários públicos, PDV, negociação. A negociação em algumas universidades em Portugal foi o seguinte: professor concursado, o Estado chega e falou o seguinte: a partir de amanhã, se você quiser ficar na universidade, você saiba que você vai receber metade do seu salário. Se você não quiser receber metade do seu salário, pode saber que você está fora. Essa foi, por exemplo, alguns professores da Universidade de Lisboa nos reproduziram esse tipo de negociação. Então, é um fato, crise econômica, crise de representatividade institucional, e isso tem muito a ver com as redes sociais. Eu vou falar alguns conceitos, mas vocês têm que entender que, neste momento, a sociedade brasileira olha para as instituições, e olha para todas elas, gente, e desconfia.
Ainda mais ontem, depois dos 44 a 26, né? Eu vi um meme ontem que era ótimo. 44 a 26 é pior que 7 a 1. Eu achei a comparação excelente. Mas é basicamente isso. Exemplos que a gente dá é sobre o nosso conceito de justiça. Vou fazer uma pergunta que vocês respondem o que vocês acham. Digamos que 2 jovens com 18 anos ontem fossem presos. Porte de drogas, não estou discutindo a questão jurídica aqui, tá? É só o exemplo. Os 2 foram presos com porte de drogas, um deles é um jovem branco, de classe média alta, e o outro é um jovem negro, pobre e tudo mais. Os 2 foram presos ao mesmo tempo. A pergunta é, aonde está o jovem branco neste momento? Outra pergunta, aonde está o jovem negro nesse momento? Não estou querendo justificar aqui o que a gente acha ou não acha da justiça, mas quando a gente tem claro que a justiça não é para todos, eu sei que tem uma crise de representatividade institucional. Eu duvido das instituições. E isso impacta diretamente no sindicato e na visão de sindicato. Por quê? Porque vocês estão sendo bombardeados diariamente, todos vocês, não só aqueles que estão sindicalizados ou não sindicalizados, mas estão sendo bombardeados pela grande mídia tradicional. E isso cria uma cultura, um senso comum sobre as coisas. E nós precisamos entender que isso é uma questão. Classe dominante com unidade mínima, estou colocando aqui unidade mínima, não estou dizendo nem que eles estão blocados, unidade mínima. E a classe trabalhadora fragmentada. Aí eu queria valorizar o discurso e a história da CSB e de vocês. Não é fácil defender a questão da unicidade sindical num momento de pós-modernidade, onde as pessoas acham que a diversidade e pluralidade é o must da evolução humana. Na verdade, eu tenho críticas a isso. Nós estamos num momento que a classe trabalhadora está fragmentada, sejam os sindicalizados, sejam os não sindicalizados, e que isso tem um efeito prático na realidade. Pontos de unidade são difíceis. Esse é o contexto que a gente começa a discutir sobre redes sociais no Brasil, em especial a questão da CSB. Por quê? Porque existem teses que dizem que nós temos um vácuo de vanguarda de lideranças aqui no Brasil. E quando surgiu uma liderança que consiga dar unidade mínima para essa classe trabalhadora e principalmente para o conjunto da sociedade, isso vai. Porque enquanto a gente está em crise de representatividade institucional, necessariamente tudo vai ficar em dúvida. E nós vamos questionar tudo. E aí eu vou apresentar os conceitos para vocês. Estamos entre 2 mundos, 58% dos brasileiros usam internet, 42% dos brasileiros não usam internet diariamente. Isso quer dizer que nem vou vender aqui para vocês que tudo é internet e nem tudo é mídia tradicional. Porém, a mídia tradicional tem um peso enorme na cabeça do povo brasileiro. Vou dar um dado sobre juventude, uma das coisas que eu vou apresentar lá em Cuba. 89% dos jovens brasileiros se informam pela televisão aberta. Se 89% da nossa juventude, uma parte da sua formação está sendo pela TV aberta, é óbvio que isso vai dar algum problema. Nós vamos ter problema, porque não há nada de educativo na TV aberta. Inclusive a lei fala sobre o espaço educativo, mas não tem isso. Isso impacta na realidade. Redes sociais, presença diária e ativa, e aí os números, né? 13% televisão, 19% por tablet, 39% por notebook, 40% por computador de mesa, 89% por celular. E aí frisar os 89% para celular. O que eu quero dizer com isso? A partir de agora, quando vocês forem pensar em alguma coisa na internet, daí Cíntia e Jéssica, lá no fundo,
Se apresentem aí para o povo, levantem a mão. A Cintia e a Jéssica, levantem a mão aí, eu estou apresentando vocês. Né? E o fotógrafo lá, levanta lá o fotógrafo. Elas cuidam das nossas redes sociais e essa questão mais direta da operação na internet. O que eu quero falar, frisar com os 89%? Tudo que vocês fizerem tem que ter a lógica de uma tela desse tamanho. Selfie não é mais modinha, selfie é uma necessidade das redes sociais, porque quando eu tiro uma selfie, o meu rosto fica no primeiro plano e o resto no segundo plano, mas eu consigo enxergar o rosto. Quando eu vou escrever um texto para o Facebook, ele não pode ter mais que 3 linhas. Por quê? Porque senão vai aparecer o Leia Mais, metade dos brasileiros não clica no Leia Mais. Objetivo: uma mensagem de WhatsApp não pode ter mais que 8 linhas. Ninguém vai ficar dando dedada, gente. Sabe aquele negócio? Leia até o final. Sua mensagem foi uma desgraça. Se você escreveu leia até o final, você já disse para todo mundo que você não conseguiu escrever direito. E ainda mais o WhatsApp agora tem a função leia mais também. Mas antes, você ficava 3 dias dedando o celular, né? Vai na mensagem. Não é objetivo. O critério agora é a tela do celular, seja para foto, seja para vídeo, seja para texto. Mensagem de WhatsApp, 8 linhas, texto de Facebook, 3 linhas, Twitter, 140 caracteres e assim por diante. Márcio, isso vai ser reproduzido para a vida? Não, isso aqui é mundo digital. E as pessoas vão, é óbvio, se acostumar com essas técnicas e vão reproduzir elas na vida cotidiana. Vão sair do virtual e ir para o real também vai para o virtual. Então é por isso que precisa entender que tudo que vocês fizerem, não existe mais foto. Vou pegar alguém aqui. Você, que está com o celular, vem aqui, do meu lado. Como é que é seu nome? Não, quero seu celular, quero tudo. Vem aqui. Como é que é seu nome? Edilase. Sabe aquela foto que você tira, aquela foto de político, que fica, né? Todo mundo fica segurando a genitália? Na Câmara, foi reunião na Câmara de Vereadores, né? As pessoas ficam aqui. Ou assim e tal. Isso não existe na rede social. Pega o celular, vamos tirar uma selfie? De verdade. De verdade. Essa coisa assim parece que é, não. Vira. Aqui, ó. Ah, ele ainda quer virar. É rosto. É rosto. Obrigado, desculpa a brincadeira. É óbvio. Eu ganho para isso. É rosto. A imagem precisa aparecer na tela, precisa ficar nítido. Daí as mulheres vão falar, não, mas vai aparecer minhas rugas, não sei o que, o cabelo não está bem pintado. Não interessa. Tem que aparecer o rosto, tem que ficar nítido. Essa é a ideia da síntese, daquilo que é que a imagem ou o texto ser sintético, começar pela conclusão. Essa é a ideia dos 89% para celular. E é por isso que a comunicação sindical tem que conseguir expressar isso também. E é óbvio, aí tem um conceito que eu vou apresentar daqui a pouco, mas a ideia é entender que o brasileiro criou uma forma de se comunicar pelas redes sociais que é completamente diferente de qualquer outro país. Por quê? Porque nós estamos no nosso contexto, nós vivenciamos a nossa própria forma de fazer as coisas. Então, vou dar uma ideia, eu vi o pessoal filmando de longe. Filmar de longe, se não aparecer a pessoa que está falando, se o áudio não estiver bom, esqueçam, vai para próximo. Né? Fotógrafo, às vezes a gente está acostumado a fazer aquelas fotos de casamento, né? Foto geral e tudo mais. Quando você está num evento desses, você tem que focar no rosto, você tem que focar na expressão da pessoa, porque é isso que o internauta brasileiro quer ver, e é assim que ele aceita num primeiro momento a postagem. Depois eu vou falar sobre mais coisas. Vamos, óbvio, você vai me marcar ainda, né, para depois, né, trocar ideia. Novas configurações das empresas de comunicação, grandes conglomerados de comunicação, e aí tudo que a gente construiu aqui no Rio Grande do Sul, a RBS TV, e toda a história e tudo mais, vão virar grandes conglomerados.
Lá no Paraná, por exemplo, a Gazeta do Povo, que é o principal jornal do Paraná, só tem uma edição impressa por semana, tudo agora é digital, e demitiu a maioria dos seus jornalistas para contratar, entre aspas, grandes expoentes da internet. Para mim, um dos grandes expoentes que a Gazeta do Povo contratou é um grande imbecil, que é o Rodrigo Constantino, mas tudo bem, é uma opção da mídia tradicional, da mídia hegemônica. Tudo que era antes tinha expansão, tinha número, agora vai encolher, vai ser reduzido. Redução dos jornais impressos e efeito manada. E aí eu trouxe alguns jornais aqui que encerraram as suas edições impressas nos últimos anos, inclusive a Gazeta do Povo. O que é o efeito manada? Conceito importante para vocês entenderem. Quando alguma coisa acontece na internet e ela dialoga diretamente com as pessoas, a tendência é que se reproduza isso muito rápido. Aconteceu esses dias uma denúncia, às vezes tem isso, né? Denúncia, aí as pessoas recebem no WhatsApp, recebem no Facebook, querem compartilhar imediatamente, não conferem as fontes e saem reproduzindo feito maluco. Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que, para nós, estamos defendendo a classe trabalhadora, quando você vê alguma coisa errada, um ataque direto à classe trabalhadora, você tem agilidade para fazer a denúncia. É óbvio que tem que saber como fazer a denúncia também. Forma também é importante. Mas isso pode viralizar rapidamente. O lado ruim é que você pode cometer grandes injustiças nesse processo, como já aconteceram, de linchamentos, né? A história do linchamento lá, uma moça de um bairro foi acusada de ter, por pedofilia, né, de ter abusado de uma criança. Os moradores do bairro compartilharam aquilo entre eles, não conferiram as fontes, foram lá, pegaram a mulher e lincharam. E assim, milhares de casos que acontecem quase que diariamente, seja no espectro nacional, seja no espectro, inclusive, internacional. Agora, uma das grandes mobilizações da internet, nas últimas 48 horas, 72 horas, é sobre a questão da Somália, sobre os quase 300 mortos lá no ataque de sábado. E por aí vai acontecendo grandes atividades dentro da internet que têm características de efeito manada. Entender o efeito manada no ponto de vista sindical nos ajuda também a saber como mobilizar a população e nos comunicar com a população. É preciso, aí é óbvio, dominar essa técnica. E para isso a gente pode dialogar sem problema nenhum, mas é uma característica. Quantos dias por semana, de segunda a domingo, lê jornais? Para quem não acredita ainda nos dados sobre a internet. Então aqui, nunca, não assiste, não lê, não navega, 67%. Por quê? Porque cada dia que passa, vocês estão recebendo as informações no bolso de vocês. Ela vem dentro do WhatsApp. Ela chega, a notícia, você nem navega, você não entra no site da Zero Hora, você não abre a fanpage do Zero Hora, às vezes a notícia chega no teu WhatsApp, no privado, não é nem no grupo da família, é direto para você. E a comunicação de massa está cada vez mais tendo essa característica, nós não vamos buscar a informação vem até nós, e isso faz com que o que é tradicional cada vez mais seja relegado ao segundo plano e a capacidade de mobilização e organização das pessoas tenha relevância. Exemplo, MBL. Exemplo clássico. Não são muito inteligentes, não são grandes teóricos, mas têm uma capacidade de mobilização e organização que outras instituições do Brasil não têm. É óbvio que tem algumas críticas também ao modo como eles fazem as coisas, principalmente o fake news, mas eles entenderam como é que esse processo se dá, como é que organiza as pessoas e como é que faz com que esse movimento se transforme em ação ou para dentro da internet ou para fora da internet. Então, isso é uma capacidade de analisar a realidade, isso nós não podemos renegar, é
razoável. O que a gente tem que fazer agora é entender como esse processo dentro do movimento sindical se dá e qual é a nossa pauta política, ou seja, com quem nós queremos nos comunicar. É com a base? É com a sociedade? Isso não sou eu que defino. São vocês aqui, entre vocês, que tem que definir qual é a estratégia política. Porque uma das coisas que acontece sempre e dá errado é o quê? Vamos contratar ou vamos cobrar do nosso secretário de comunicação que a nossa comunicação seja efetiva. Ou vamos contratar uma pessoa, pagar, porque o cara sabe fazer tudo. Aí não tira a linha política. Aí não dá orientação política para o assessor de comunicação. Ele é uma ferramenta ele não é o cara que define a política. A estratégia política é coletiva. É a decisão do coletivo, do corpo, no caso da CSB, do conjunto dos sindicatos, de vocês que estão representando aqui. Então, qual é a comunicação da CSB Rio Grande do Sul? Tem que discutir, tem que sentar e tem que aprovar, porque senão não existe assessor de imprensa, secretário de comunicação que vai dar conta. A primeira pergunta que o assessor de mídias sociais vai perguntar é o seguinte: com quem que você quer falar? Com a sociedade ou com a sua base? Porque para falar com a sociedade é uma coisa, para falar com a sua base é outra. Então precisa definir linha política, e isso é muito importante. Estou me estendendo aqui, estou me enrolando. Não, estou nos minutos ainda. Em que meio de comunicação o senhor ou a senhora se informa mais sobre o que acontece no Brasil? E em segundo lugar, primeira menção a TV, 63%, 89%, na segunda, a internet 26, 49, o rádio 7, 30, o jornal 3 e 12. Pesquisa da Secretaria de Comunicação da Presidência da República sobre o consumo de mídias no Brasil. Uma pesquisa feita, pesquisa séria, gente séria e tudo mais, sobre como a gente consome isso. Uma alteração na realidade altera a conjuntura. Qual emissora de TV aberta paga o senhor mais assiste? A segunda emissora, Globo, primeira menção 56, segunda menção 73. E aí vocês se perguntam por que às vezes a Rede Globo toma umas posições que parece que não são do senso comum, umas coisas só dela, porque a Rede Globo tem controle destas pesquisas. Elas sabem o que o brasileiro está pensando. E como elas sabem o que o brasileiro acha da Rede Globo, e principalmente se assiste ou não, ela se posiciona politicamente. Ela toma uma posição política para inflar alguém ou para detonar alguém. Isso é clássico. Agora nós temos que entender também que a gente não pode só entender o processo, eu preciso agir nesse processo também, disputar a mídia tradicional. Mas hoje o brasileiro acredita basicamente na Rede Globo como a principal emissora de TV aberta do Brasil, e aí depois a gente vai falar sobre confiança. Mobilização e organização sindical, que também o fraco eu vou ler. Para se tornar uma alternativa real para a organização dos trabalhadores, é necessária atualização e formação permanente. Essa é a primeira questão. Por que nós estamos discutindo redes sociais? Porque isso é uma coisa da realidade atual. Vai ajudar ou não o sindicato, vai ajudar ou não a luta, vai ajudar ou não a classe trabalhadora, isso é uma outra questão, mas é um fato da realidade, né? Todo mundo está com o celular aí? Levanta aí para eu ver. Capinha da praia, né? Foto do filho, capinha, né? Aquela capinha lá custa uns R$150. Não é isso? Não está presente? Ah, não está presente, Márcio. Eu aposto, gente, tem uma brincadeira que a gente faz, mas ela é muito real, que às vezes o pessoal vai com a esposa, né, com o esposo, com o namorado, ficante, peguete, sei lá qual é o nome que se dá para, né, a relação que vocês têm, mas às vezes chega na casa da pessoa, chega no quarto da pessoa e não olha para a cama, olha para o lado da cama para ver se tem uma tomada para dar aquela carregada gostosa, né? Eu vi um monte de gente entrando aqui e não olhava para a mesa, olhava para a parede, né? Onde tem um carregador aqui e tal.
O pessoal às vezes não fala bom dia quando chega num lugar, pergunta a senha do Wi-Fi. Não, qual é a senha do Wi-Fi? Eu me admirei de ninguém perguntar ainda, mas tem essa coisa da senha do Wi-Fi. É uma coisa cotidiana que nós precisamos nos atualizar e precisamos estar entendendo esse processo. Mobilização social real, feito pela leitura da realidade e capacidade de direção. Ou seja, se eu entendo a crise de representatividade institucional do Brasil, eu consigo falar com a base e consigo falar com a sociedade a partir do entendimento do todo, não da parcela. E aí eu consigo interferir com mais precisão, com mais efetividade na realidade. Eu como professor, eu sempre falo, só consegue fazer síntese quem entende o todo. Capacidade de síntese, daí o sindicato de psicólogos que me ajude aqui, por favor. Né? Capacidade de síntese é quem conhece o todo. Você não faz síntese do nada, você tem que ter uma frase grande para sintetizar ela. Nós precisamos entender o todo da sociedade brasileira, o todo da classe trabalhadora, para conseguir nos comunicar dentro das redes sociais, da forma como que o povo brasileiro se comunica. Não adianta a gente criar uma linguagem própria nossa. Se nós criarmos uma linguagem própria, sindicalesca, nossa, nós só vamos nos comunicar entre nós. E isso é uma derrota política, porque hoje nós precisamos disputar a sociedade. Vocês lembram do número que o Ciro, ontem durante a palestra dele, falou sobre o inchaço das grandes cidades? Lembram? Né? Com tantos por cento da população reside em tantos por cento do território. Isso cria um contexto muito próprio das pessoas. Nós estamos no Rio Grande do Sul, tem cidades que você fica horas no trânsito, e aí as pessoas criam uma dinâmica de vida para isso, e tem cidades, como meu amigo aqui de Cachoeira do Sul, cidade onde eu nasci, o povo de Cachoeira aqui, não é lá, séstia, do meio-dia até a 1, não é isso? Não dorme? Sexta? Uma lógica completamente diferente. Só que essa conjunto dessas lógicas precisa ser entendida para eu conseguir me comunicar com essas pessoas, entender as redes sociais. Vou dar um outro exemplo daqui a pouco sobre isso. Meio de comunicação são um elo. E aí não vai valer o seguinte: nós temos uma campanha sindical, vamos contratar uma grande empresa de marketing e publicidade para resolver isso. Gente, nós temos que ter isso desde sempre. Não precisa contratar, ou se quem puder contratar, contrate. Ou assessor de imprensa, ou secretário de comunicação, não sei. Mas isso tem que ser uma coisa permanente, porque a rede social é um elo, é o sindicato, a massa ou a base, e você usa a rede social para se conectar rapidamente com essas pessoas. Ela não é um fim em si mesmo, ela não se resolve sozinha. É preciso entender isso. É a mesma coisa que o jornal, o boletim. Ela é uma forma de se comunicar, mas ela não substitui a direção política do sindicato, ela não substitui a direção individual do dirigente, ela não substitui essas coisas, elas são um elo entre duas pontas. E aí a comunicação, uma crítica que eu faço, a comunicação hegemônica e a comunicação contra-hegemônica. Para mim, nós fazemos comunicação contra-hegemônica. Por quê? Porque as empresas de comunicação já têm consolidado a sua forma de discutir e de debater com as pessoas. Nós não vamos poder disputar com a Folha de São Paulo, gente. Nós não vamos poder disputar com a Zero Hora. Não tem condição. Nós temos que fazer outro tipo de comunicação, disputar esses meios por dentro. Isso não quer dizer que dirigente sindical agora não vai dar entrevista para a imprensa. Não, tem que dar entrevista todo dia, toda atividade, tem que disputar a imprensa sim. Por quê? Porque os jornalistas, os editores, são pessoas que têm consciência própria e que precisam ser disputados. O Alessandro estava me falando agora, ontem à noite, sobre as mudanças na Veja. São mudanças de concepção,
Você vê que o que era antes a Veja já não é mais. Mudou os dirigentes, mudou os editores, mudou a concepção. São pessoas que fazem isso, não são robôs. Não vai ser sempre a mesma coisa. É preciso disputar. Porém, nós precisamos fazer uma comunicação nossa que não seja a onda da mídia. Por quê? Porque tem coisas que não tem como a gente reproduzir. Nós não podemos reproduzir o machismo da imprensa hegemônica, porque é machista. Nós não podemos reproduzir, por exemplo, a criação da mulher como objeto, que é uma coisa do marketing da mídia hegemônica. Nós não podemos reproduzir o preconceito geracional da mídia hegemônica, seja com os idosos, seja com os mais jovens. Nós não podemos reproduzir isso. Nós precisamos fazer uma mídia que tenha as características da classe trabalhadora brasileira. E isso é função dos dirigentes. Quem são os dirigentes? São vocês, não é só o pessoal que está na mesa aqui. Por quê? Porque a construção é coletiva. Não adianta esperar o herói, o salvador, é preciso construir coletivamente. E aí é óbvio que nós vamos entender o porquê da defesa da unicidade sindical e o problema da fragmentação na classe trabalhadora, como isso é um problema para nós. Redes sociais para lideranças, todo mundo acha que é ferramenta de comunicação, correto? Isso aí é consenso, nem precisava falar sobre isso. Inclusive, eu mandei agora o PDF para o Andrezão, para o Neto, para a Jéssica, para a Deia, para o Alessandro. Se vocês tiverem o WhatsApp deles, já incomodem-os, porque o PDF já está da CSB Congresso para todos vocês. Já está aí, então não precisa anotar, eu vou passar um pouquinho mais rápido e depois vocês vão dar uma lida. Mas são as características principais de uma ferramenta de comunicação para a liderança. Gente, eu estou falando para a liderança, não estou falando de pessoas que não são lideranças. Estou falando de pessoas que são lideranças. Essas são as características. Realizar um diálogo em tempo real com a sociedade civil, e aí o tempo real é muito importante. Por quê? Se você entrou na rede social, se você criou uma fanpage do sindicato, e a pessoa mandou uma mensagem para vocês, não pode demorar 70 horas para responder. Tem que responder o mais rápido possível. Por quê? Porque essa não é a lógica do sindicato, é a lógica da internet. Se você manda um WhatsApp para um dirigente, você não está pensando que o Neto tem 50 mil pessoas que mandam mensagem para ele. Você só pensa o seguinte: eu mandei para o Neto, qual é o meu objetivo? Resposta. Agora, se o Neto demora 2, 3, 4, 5 dias para responder, a relevância do Neto dentro das redes sociais baixa. Nós, social medias, e aí eu falo bastante sobre isso, mas também estou terminando meu mestrado em educação, e aí daqui a alguns dias, eu acho que depois do Congresso de São Paulo, vou ter que optar por um barco ou outro, né, porque não dá para ficar nos dois barcos ao mesmo tempo. Mas a gente tem uma regrinha. Criou uma fanpage, uma pessoa mandou a mensagem, o social media bom tem 5 minutos para responder. Um bom social media tem 5 minutos. Mais que isso, a sua relevância vai baixando. Por quê? Porque a sociedade brasileira quer realizar um diálogo em tempo real. Por que que a transmissão é tão importante? Porque cada vez que você usa a transmissão, o live, por exemplo, do Facebook, você está entrando em tempo real com as pessoas, e em tese, isso é uma novidade. Opa, fiquei sem voz. Desculpe. Esses dias o pessoal, a gente reuniu lá em São Paulo, e a gente foi fazer uma avaliação das lives, dos congressos. Por que que a tendência, se você fizer muita live, é baixar o número de visualizações? Porque um dos critérios da live é a novidade. Se não é mais novidade, se é comum, se é banal, não tem mais relevância.
Então, a gente tem que conseguir fazer live, principalmente os sindicatos, e principalmente durante as greves, as mobilizações, tem que saber que tem um interesse objetivo, mas tem uma questão que é implícita, que é a questão da novidade, que é a questão, né, do que é novo, essencial, raro, que a gente precisa colocar principalmente nas mobilizações. Você quer conversar bastante com jornalistas, você tem que, na sua comunicação, falar sobre coisas que eles não vão ter acesso em outros meios. Ou seja, você tem que dar valor para a sua informação. Outra questão, divulgar as ações, comunicação, aumentar a visibilidade e a imagem da liderança, é importante. Eu vou dizer um negócio agora que às vezes até me entristece, mas nesse momento de crise de representatividade institucional, vocês como pessoas e dirigentes sindicais, nos perfis de vocês têm uma qualidade completamente diferente. Por quê? Se eu duvido da instituição, eu não entro nos perfis da instituição, mas eu confio na pessoa, porque eu conheço a pessoa, e aí a liderança, ser dirigente é dar exemplo, torna-se muito importante nesse momento. E aí vocês têm que conseguir construir um perfil completamente diferente para um novo momento, um novo contexto. Mas Márcio, o Facebook é meu, eu faço o que eu quiser. Está correto, essa é a regra da internet. O problema é que quando a gente disputou uma eleição, virou dirigente sindical, virou representante de um coletivo, a gente assume um compromisso que não é pontual, não é das 8 às 18. Ele é permanente e a internet não tem horário. Ser dirigente é dar exemplo, o cidadão vai julgar você diariamente, e é isso mesmo, e às vezes ele vai entrar no seu perfil, na sua página, só para te criticar, e você tem que saber se comunicar, inclusive para fazer conversão, porque às vezes o cidadão, ele não quer te xingar, ele só quer a tua atenção. Se você responde, você ganha um aliado. Isso a gente faz em campanha, né? Todo comentário tem que ser respondido. Isso é uma coisa, para nós, assim, uma experiência importante, depois a gente pode dividir um pouco mais. Construir uma nova matriz online de militância, né? De interatividade de militância, aumentar a eficácia das ações de comunicação e marketing, fornecer informações e serviços. Fornecer informações e serviços. Como é que é isso, Márcio? Eu sou professor de história, estou fazendo mestrado em educação. Às vezes, quando eu publico no meu perfil, biblioteca digital, 150 livros do Marx, 150 livros do Bourdieu, 150 livros sobre sindicalismo, eu não estou fazendo isso para mim, eu estou fazendo isso para os meus seguidores. Isso é um serviço. Vocês como lideranças e o sindicato têm que oferecer serviço, e têm que oferecer serviço para além da lógica estatutária, formal, burocrática dos sindicatos. O que o cidadão, a base, a sociedade precisa, você também tem que na sua comunicação fazer. O nosso diferencial aqui, diferente de qualquer coisa no mundo sindical, é que para nós as redes sociais são uma ferramenta de organização. Nós precisamos ter cadastro de todas as lideranças e apoiadores, precisa ter o grupo, precisa ter a lista de transmissão, precisa ter isso, precisa ter o contato de toda a base, de todos os associados, de todos, né, aqueles que são apoiadores, precisa, porque a gente precisa se comunicar com essas pessoas. Comunicação ágil, mobilização permanente, feedback de opiniões. Feedback de opiniões eu nem vou falar, daqui a 3 anos a gente vai falar sobre isso. Mas a ideia é o quê? Em 2018, por exemplo, as campanhas vão mudar, porque eu, por exemplo, construo uma lista de transmissão com várias pessoas que são críticas. Quando eu pergunto alguma coisa para elas, elas me devolvem algo qualificado. Gostei do vídeo assim, isso aqui você podia tirar, acho que essa palavra não está legal, acho que essa imagem. Isso é mais do que uma pesquisa,
Ibope, Datafolha, qualquer, né, Paraná Pesquisas, qualquer uma das pesquisas, é o feedback do cidadão que está na operação diária da internet. Isso é muito importante. Ontem o Neto falou, por exemplo, sobre o comentário nas redes dele sobre a elite. Está correto. Isso tem que pontuar, Alessandro, Jéssica, Cíntia, nós temos que pontuar, porque, por exemplo, se você falar elite na academia, é completamente diferente de classe dominante. Só que a palavra é curta, é fácil de falar elite, você memoriza rápido, só que o conceito é outro. Nós precisamos voltar nos conceitos até para nos comunicar melhor, entender se aquela palavra realmente expressa o nosso pensamento. Eu sei isso porque a minha qualificação da minha dissertação foi semana passada e eu escrevi elite, mas tomei um pau, mas tomei um cacete da banca, me deram, não é isso, você usou a palavra curta, né, preguiça intelectual, chorei meia hora, depois eu voltei. Perfis das redes sociais, não vou explicar sobre isso, mas é só para pontuar. O perfil público é uma coisa, o perfil institucional é outro e o perfil da liderança é outro. São coisas distintas. Márcio, tem mais alguma coisa que é distinto? O público do privado é distinto na comunicação das redes sociais. Está no PDF de vocês, não se preocupem. Peguei esse moço aqui, conhece o moço? É o tal do Neto, rapaz legal, tem um Getúlio no fundo, tem todo um simbólico, para dar um exemplo de comunicação via WhatsApp. Todo mundo sabe o que é um grupo? Não, tá. Acorda aí, gente, faz favor, cutuca o cara do lado. Alguém sabe o que é? Todo mundo sabe o que é grupo? Ok, 256 pessoas no mesmo local. Grupo da família, 6 horas da manhã, bom dia, bom dia, bom dia, 15 horas treta entre família, alguém fala alguma coisa, a tia já dá uma bicuda na canela, e assim por diante, o grupo se faz isso. Taxa de efetividade de uma mensagem num grupo, menos que 30%. Então, às vezes, quando você cria um grupo que não tem um objetivo claro e um mediador bom, ele se perde no senso comum da internet. Por quê? Porque uma das regras é a zoeira não tem fim. E aí o pessoal começa a zoar nos grupos. É preciso que o grupo, para ter efetividade, ele tenha um objetivo claro. Estamos fazendo um grupo para organizar o congresso da CSB. O objetivo é esse. Acabou o objetivo, acabou o grupo. O mediador tem que ser bom. O cara foi lá e mandou uma mensagem que não tinha nada a ver. O mediador entra e fala, ó, gente, não é isso, não é esse o nosso objetivo, foco no objetivo. O senso comum e as pesquisas nos mostram que essa taxa de efetividade é por causa da zoeira na internet. Mas o Neto pode usar uma lista de transmissão, que é a mesma coisa. 256 pessoas agrupado numa lista, só que quando eu envio a mensagem, ela vai para o pessoal, ela não vai para o coletivo. Aumenta em 70% a 80% a efetividade. Por quê? Porque o brasileiro quer, como fala o Itaú, um banco feito só para você. Eu quero uma mensagem feita só para mim. Eu quero um sindicato feito só para mim. Eu quero um deputado feito só para mim. Eu quero um senador feito só para mim. Eu quero exclusividade. É isso que o brasileiro quer nas redes sociais. E quando a gente vê que a lista de transmissão é mais efetiva, é porque ela é uma comunicação direta. E aí o Neto tem razão, isso é conceitual, tá, gente? As redes sociais acabam com o intermediador. Então ela muda, é contato direto. Né? O cidadão entra lá no Twitter, para quem usa Twitter, só 14% dos brasileiros usa Twitter, mas o Cristóvão Buarque, o Requião, outros senadores usam direto o Twitter. Eu consigo falar com um senador da República pelo Twitter, não consigo falar com o vereador da minha cidade, com o secretário da minha prefeitura, com o meu dirigente sindical. Como é que é isso? Entendem? Que as pessoas fazem essa relação. Eu estou conversando com um cara aqui que está vendo as leis do Brasil. Por que eu não consigo falar com esse cidadão aqui? Faz um comparativo, por quê? Porque horizontaliza as relações que
são horizontais, são verticais, mas a tendência da internet é isso. E aí eu fiz um exercício aqui de botar 25 coordenadores. Digamos que 25 de vocês, cada um tem um grupo, uma lista de transmissão. Se o Neto manda uma mensagem para vocês e vocês replicam, abre aspas, a mensagem tem que ser boa, tá? Se a mensagem for ruim, vocês perdem relevância. Se a mensagem for boa, bem escrita, imagem, texto, tudo mais, ela viraliza. O Neto poderia falar em poucos segundos com 6.400 pessoas. Vamos aumentar isso. Se tivesse 500, quantos sindicatos são? 800 sindicatos. Não estou falando de dirigentes sindicais dentro dos 800 sindicatos. Estou falando se cada um, tirando 300 aqui, ó, 500, duas listas de transmissão de 250. 500, 128 mil pessoas. Isso é mais orgânico do que a leitura diária do site da Zero Hora. Essa é a capacidade, se tiver organização e consciência, que a rede social pode nos levar. Não estou falando de pessoas que precisam ficar vidradas no computador ou no celular. Eu estou dizendo que isso aqui é possível fazer, é matemática. É óbvio que as questões de forma, de conteúdo, são questões políticas. Mas, poxa, Márcio, eu não tenho 250 contatos. Aí eu acho que tem que reavaliar a vida. Se um dirigente sindical não tem 250 contatos, tem que reavaliar a vida. Será que eu estou no lugar certo? Por quê? Porque esse rapaz aqui, ó, Neto, ele tem família, correto? Ele tem o SINDPD, que ele é presidente do sindicato. Ele tem os sindicalistas. Ele tem o pessoal da CSB. Ele tem o pessoal das campanhas salariais, eleitorais e tudo mais como contatos. Eles têm os amigos de infância. Ele tem os serviços que ele utiliza. Padaria, barbeiro, seja lá, né? Qualquer coisa. Contatos de imprensa, professores, time de futebol, que é o Palmeiras. Não que isso seja uma coisa benéfica para a imagem dele, né? Mas vamos lá. Religião e outras centrais. Nós vivemos e nos relacionamos amplamente. Nós precisamos organizar isso. E aí, outro conceito de comunicação segmentada. Não dá para comunicar com todas as pessoas da mesma forma. O Neto não conversa com a família dele da mesma forma como ele conversa com o pessoal do SINDPD. Inclusive, o tratamento dessas pessoas é completamente diferente. A gente tem que aprender a se comunicar. Quando a gente conversa com um amigo e tem intimidade, é diferente de conversar com uma pessoa do ponto de vista formal. Isso é comunicação segmentada. O sucesso da comunicação em massa nas redes sociais é saber segmentar o conteúdo. Você pode fazer a mesma mensagem de 10 formas diferentes. Você pode começar uma mensagem com oi galera, e aí, tudo bem, e outra, excelentíssimo, olá, uma coisa mais formal. Segmentação de conteúdo é importante para a internet também. E aí o Neto, com esses contatos, ele pode se comunicar de várias formas. Não estressem o canal de comunicação de vocês. O que é isso? Isso é uma coisa que, por exemplo, nós já vivenciamos na CSB, e eu queria dizer para vocês que nós temos que medir isso. Cria 20 listas de transmissão e manda 50 mensagens por dia. E estressa o canal de comunicação. Por quê? Porque se você manda, por exemplo, 5 mensagens por dia para a mesma pessoa, em 10 dias a mensagem que você mandou se torna banal. Por quê? Porque a pessoa já sabe que vai receber. Então, o que é banal não tem importância, gente. A pessoa quer algo exclusivo, só para ela. Cuidado com isso. Se comunicou pelo Twitter, na outra a gente vai pelo Facebook, na outra a gente vai pelo correio eletrônico, se quiser vai pelo correio, se quiser faz o contato telefônico. Tem que ter formas de comunicar
conversas com essas pessoas sem estressar a comunicação. Não adianta você pegar uma ferramenta. Outra coisa, os espertinhos aí. Eu sei que tem gente que já está pegando o celular e já está montando 10 listas de transmissão. E vocês vão mandar uma mensagem, vocês vão mandar um olá para essas pessoas. E quando vocês mandarem um olá para essas pessoas, a vida de vocês vai se transformar no inferno. Por quê? Se você fez 10 listas de transmissão com 200 contatos, são 2.000 contatos. No mínimo 10% vai responder. E se você não responder, a sua relevância vai pro buraco, amigo. Pro buraco. Então, mandou uma mensagem pela lista de transmissão para 250 pessoas, espera uma hora, responde todo mundo, vai para outra lista. Mas a pessoa quer uma relação em tempo real com vocês. Tem que entender isso. Postei algo no Facebook, só vou ver no outro dia. Está lascado. Tem que responder. Isso até é uma briga que eu monto com, eu e a Jéssica e a Cíntia vamos brigar muito. Por quê? Postou, tem que responder. A pessoa foi lá e, oi, parabéns, tem que responder. E tem que responder chamando a pessoa, Se o Neto postou uma foto nossa, eu vou lá e digo parabéns, a resposta do Neto é obrigado, Márcio, por quê? Porque quando ele me marca no comentário, quando ele me puxa para o comentário, quando vai para a minha notificação do Facebook, aparece, Antônio Neto mencionou você, e mencionar é muito mais importante do que responder o seu comentário, porque é pessoal, e esse negócio aqui é pessoal, gente, a gente dorme com ele, a gente se preocupa com ele, a gente bota capinha nele, é pessoal. Quando a gente perde... E quando a gente perde, esses dias eu perdi uma mala no aeroporto, botei a mão, sabe quando dá aquele gelo assim, meu Deus, celular. Não por nada, mas é porque é meu celular. E a mala? A mala que se dane. O celular está aqui, está feito, Backup e tal, nuvem, vamos embora. Estou me divertindo demais aqui com vocês, eu vou acelerar. Senão eu vou atrapalhar o outro palestrante. Aqui é para reforçar, que vocês utilizam em casa, 79%, se torna uma coisa pessoal, cuidado com as mensagens institucionais, para quem usa as redes sociais do ponto de vista da particularidade, senão vocês estão ofendendo a pessoa, vocês estão ofendendo a intimidade da pessoa, cuidado. Aqui é para mostrar novamente que o celular é a revolução. Tem gente que apostava no tablet, mas o tablet já morreu, é o celular. Inclusive, alguns países já estão estudando como votar pelo celular nas próximas eleições. Alguns países europeus estão fazendo estudos. E aqui, gente, aqui é para deixar vocês bem confusos. Agora eu gostaria de saber quanto o senhor confia nas notícias. Não estou falando de informação, estou falando de confiança. Nas notícias da TV, 28%, nas notícias de rádio, 29%, nas notícias de jornais, 29%, e na internet, 6, 4 e 5. Eu entro na internet para me divertir. A internet para o brasileiro é uma fonte de entretenimento. Um meme vale mais do que uma foto chata. Um texto contando uma piada vale mais, às vezes, do que um artigo. As pessoas utilizam a internet para ver o mundo de uma forma um pouco mais divertida, principalmente no Brasil, do que a realidade. Se eu estou no trânsito, está tudo parado, e eu recebo um vídeo, que ele seja divertido. Às vezes tirar sarro é melhor do que agredir, principalmente na internet. E por causa também da questão da solidariedade. Às vezes você ser atacado é melhor do que atacar, porque ser vítima na internet gera muito mais solidariedade do que você atacar as pessoas. Isso é uma coisa importante. É diferente, gente, eu me informar e eu confiar. Então, quando eu uso o WhatsApp, o Facebook, o Twitter, para transformar essa comunicação numa coisa chata,
eu estou fazendo tudo errado. Entendem? Prefeitura de Curitiba, na gestão passada, site da prefeitura, sério e formal, fanpage da prefeitura de Curitiba, só zoeira. Só zoeira. Por quê? Porque a prefeitura de Curitiba entendeu que para passar certas mensagens, eles teriam que utilizar o humor, principalmente nas redes sociais. A quantidade de conteúdos que vocês recebem em alguns grupos do WhatsApp de vocês é majoritariamente de humor do que de coisas sérias. Se vocês forem pessoas normais, é óbvio. Aqui. Já aproveito e tomo uma água. Em cima disso que tu está exemplificando, do caso da Prefeitura de Curitiba, talvez explicaria essa comparação da Prefeitura de Curitiba com o que o Marquesan tem feito em Porto Alegre? Excelente pergunta. Como é que é seu nome? Davi. Da onde, Davi? Porto Alegre. O que o Marquesan faz nas redes sociais dele é se humanizar. Ele utiliza a pesquisa da internet, vê o público que ele não tem mais contato e formata toda a comunicação dele para quebrar o preconceito com aquele público, fazendo zoeira, né, questionando, entrando no debate coxinhas e mortadelas. Ou seja, ele tenta uma aproximação numa estratégia completamente diferente do marketing geral da prefeitura ou da coisa offline dele, porque quando ele vai falar, ele é um cara muito tradicional, mas ele entendeu que nas redes sociais ele precisa ter um diferencial. Então, a tarefa de um social media é humanizar o seu assessorado, e aí o que eles fazem é isso. Então, um social media do sindicato, ele vai olhar para o sindicato e vai tentar humanizar o sindicato, porque as pessoas falam com pessoas dentro da internet, eu não falo com instituição. Não, a CSB não é um jarro que anda no meio da rua, eu sou a CSB. Não, são as pessoas, são os dirigentes. As pessoas entendem isso no mundo offline, e elas estão transportando isso para o mundo online. Eu não quero falar com a CSB, eu quero falar com o Antônio Neto, eu quero falar com o Davi, pessoas falando com pessoas. Um dos critérios da assessoria em redes sociais no Brasil é você entender que o processo é pessoa falando com pessoa. Então você nunca formaliza demais, você sempre tenta ser o mais íntimo possível, sem desrespeitar a pessoa, chama pelo nome, fala olá, dá tudo bem, manda abraço, manda beijo, manda coraçãozinho, manda emoji, certo? É mais ou menos isso que o Marquesan está fazendo. Por quê? Porque daí, quando ele quer falar algo sério, ele já tem um público cativo. Ele manda mensagem séria, e aquele público, como eles já estão há meses vendo a zoeira ou o estilo de comunicação e gostaram, eles assimilam a mensagem melhor. É mais ou menos o seguinte, ó, o sindicato prepara a sua comunicação online durante todo o ano para conquistar a sua base, correto? Quando tem greve, quando tem mobilização, a base já está assimilando a mensagem do sindicato. A mensagem corre mais rápido. Se você faz uma comunicação que afasta, que ela é institucionalizada, que ela afasta a pessoa, quando você tem uma mobilização, é muito mais difícil você quebrar o preconceito das pessoas, principalmente na internet. É que nem o primo chato, é que nem e-mail marketing, gente. Ninguém abre mais e-mail marketing. Sabem qual é a taxa de abertura do e-mail marketing no Brasil? 3%. Quer dizer que para você mandar um e-mail em massa, para começar a história, você tem que ter 1 milhão de e-mails, para você ter alguma efetividade. Por quê? Porque a relação ela é pessoa com pessoa, e isso é uma coisa, é uma costura. É quase um namoro permanente, é sedução diária. Marcelo Dzilta. Marcinho, meu parceiro, a gente vê a internet, principalmente quando chega perto da eleição, ou que a gente tem um momento mais tenso, ela meio que cai o nível, vamos dizer assim, né? A gente vê um nível muito baixo de discussões, de ataques pessoais, olha, viram quase que um esgoto, vamos falar assim, né?
aonde que é o limite disso? Eu não estou falando de censura, óbvio, né? Mas que a gente deve participar, que a gente deve sair, sabe? Aonde deixar essas pessoas raivosas fazendo daquilo ali um estrago, ou a gente deve tentar entrar ali e tentar com muita paciência fazer algo positivo, tentar transformar esse limão numa limonada? O que tu acha de quando esse nível baixo toma conta da internet? Tá. Princípio, qual é a tarefa do dirigente sindical? Conquistar corações e mentes. Eu estou sendo bem sintético. A ideia é fazer a disputa política com a base e com a sociedade. Essa é a tarefa do dirigente sindical do ponto de vista da comunicação de massa. A segunda questão é o seguinte: se você entende que existe uma polarização e que o debate aberto às vezes vira mortadela e coxinha, a sua ideia é entrar no debate com qualidade, sem prolongar. Qual é a medida disso? Eu sempre falo que é o seguinte: se você está num post do Facebook, mais que 3 comentários seus, já passa do limite. O que eu considero estratégico? É entrar no debate com qualidade e chamar a pessoa no pessoal. Eu vou lá no inbox, eu vou lá, pego o WhatsApp, e aí é tete a tete. Não tem palco, ninguém está querendo aparecer, né? Não tem baixaria, porque eu tenho que disputar as pessoas. Qual é o problema, às vezes, da generalização do debate coxinha e mortadela? Se o cara não está usando a mesma cor do meu time, eu simplesmente excluo ele do conjunto das coisas. E aí eu ajudo na tese da fragmentação. A nossa ideia não é ajudar na tese da fragmentação, é unidade. Então, para nós, todo dirigente sindical, independente se está conosco ou não está conosco, deve ser disputado. Por quê? Porque hoje ele não está afiliado na CSB, mas amanhã ele pode ser um companheiro nosso. Isso é muito importante. Sair... Outra coisa, qual é o critério do debate da internet? É raso. Porque você não consegue, gente, não consegue aprofundar nada em 140 caracteres. Um vídeo na internet tem que ter 40 segundos. Como é que você vai fazer um debate de 40 segundos? Você chama para aquilo que é prioridade, mas você não aprofunda. Então, nós temos que entender que a internet, o debate é raso mesmo. Quero fazer um debate profundo? Vai para o blog, vai para o site. Mas no Facebook, no WhatsApp, não existe debate profundo. Entrou no momento perigoso de ter ruptura de relação, sai da internet e vai para o real. Porque é no real que as coisas têm que se resolver também. Porque outra coisa, gente, todo mundo é muito corajoso no WhatsApp. Todo mundo é muito. Seja para xingar ou seja para mandar um nudes. Todo mundo é muito corajoso. Mas na hora do olho no olho não faz. Não faz, não é o mesmo jeito. Não se porta do mesmo jeito. Nós temos que entender a técnica. Foi no ponto extremo, vem para o real. Fala aí. Companheiro Márcio, meu nome é César, sou do Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul. Para mim, você expôs algumas coisas bastante preocupantes, principalmente aquela referente à questão dos jovens sobre a televisão aberta. Isso me parece que é uma coisa altamente perigosa num país como o nosso. E segundo, que depois de tudo que você disse até agora, parece-me que os sindicatos estão totalmente despreparados para a utilização da comunicação de massa através das redes sociais. Veja bem o seguinte, os dados que você fornece, e eu faço uma terceira colocação. Você tem um grupo de sindicalizados que diariamente tem acesso à internet. Pessoal que trabalha em escritórios e tudo mais. Tal. Agora, você tem um grande número, mas muito grande, lá no chão de fábrica, que ele não tem acesso ao computador. E que quando chega o final do dia, ele está cheio de coisa para resolver, e ele também não vai pegar o celular, nem vai chegar em casa, sentar no computador e olhar. E é essa massa que eu entendo sendo ela bastante crítica, porque é dela que nós dependemos.
São eles que são realmente a grande massa do povo. Como é que nós vamos achar os caminhos para resolver isso? Bom, primeiro gostaria de agradecer muito a pergunta e estou vendo que eu não vou conseguir terminar a minha palestra, mas vamos embora. Primeiro é o seguinte, lembra do dado do 58-42? 58 está na internet, 42 não está? É preciso entender que nesses dois mundos você precisa fazer tudo que você fazia mais a internet. Precisa melhorar as suas reuniões, precisa melhorar o seu boletim, precisa melhorar a sua assembleia, precisa saber, não, eu não gosto de festa do 1º de maio. Você não é para fazer festa, é para entender que tem momentos que é necessário se comunicar com os trabalhadores de formas diferentes, para também transformar o trabalho do sindicato numa coisa mais próxima da sociedade, principalmente da classe trabalhadora. Precisa entender esses processos e atuar nele. Márcio, qual é a receita para isso? A receita é viver as dores do parto. Se há 5 anos atrás a gente tinha assembleia com 100 e hoje a gente tem assembleia com 20, tem que fazer autocrítica do que a gente fazia antes, do que é a situação atual agora e como é que a gente muda isso. Uma das coisas que não chamo de esquerda no Brasil, tá, gente? Eu chamo de campo progressista, porque ser de esquerda é outra coisa. Mas o campo progressista brasileiro não faz autocrítica. A gente às vezes não diz o seguinte, fizemos errado. É muito difícil, é por isso que eu admiro tanto a CSB, é por isso que eu admiro tanto o Neto. Porque a capacidade de você se reinventar é o que te mantém vivo e forte. E é isso que a CSB está fazendo do movimento sindical brasileiro. Dizendo o seguinte, nós precisamos nos reinventar. Nós não abrimos mão de nenhum princípio nosso. Defesa da classe trabalhadora, defesa do Brasil, nacionalismo, nosso legado histórico, mas não dá para fazer sindicalismo como a gente fazia na década de 80. Por quê? Porque o mundo mudou. Mas não abrimos mão dos princípios, não abrimos mão do discurso, do que é principal. Podemos mudar a forma, mas não abrimos mão. E isso tem que ser uma coisa incorporada pelo conjunto dos dirigentes sindicais. E aí a gente tem que saber que precisa se relacionar de outras formas. Por exemplo, disputa por poder. É necessário, gente. Às vezes é preciso você ir para um debate eleitoral para garantir o debate sindical. Por quê? Mesmo contrariando, às vezes, as questões eleitorais. Porque é uma forma de se comunicar com a massa. É uma forma de disputar ideias. Não é uma questão de ego. Então são estratégias que são múltiplas, nós temos um monte de exemplo no planeta inteiro, e também positivo e negativo, de coisas que a gente pode fazer e deve fazer, só que nós temos um contexto muito nosso brasileiro. Esses dias o Neto me falou assim, Márcio, vamos ver a questão das formações em redes sociais para os sindicalistas. E eu falei, Neto, se vocês não definirem qual é a política, eu não tenho como fazer a discussão. Porque às vezes é o seguinte, nasceu a CSB, qual é a primeira etapa do nascimento? Consolidar. Então eu não vou me comunicar com o lado de fora, eu vou consolidar o lado de dentro. Márcio, qual é a etapa da CSB agora? Não tenho a mínima ideia, gente, porque é vocês que estão vivendo isso, é vocês que têm que me falar. Márcio, agora a gente quer comunicar com a massa. Márcio, agora a gente quer comunicar mais com a base. Márcio, a gente quer fazer um misto disso. Na região sul vai ser assim, na sudeste vai ser assim, no norte vai ser assim, no nordeste vai ser assim. Agora, enquanto a realidade não estiver posta e consciente para todos nós, é difícil montar um plano, porque senão a minha relação com vocês vai ser comercial, e é uma coisa que eu não admito do ponto de vista da luta política, é eu ter relações comerciais com os meus companheiros, porque companheiro vem de company, de dividir o pão. E é isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos dividindo uma parte da nossa vida para a luta, e para uma luta que é maior que nós, e é maior que a nossa própria vida, então não posso ter relação comercial, mas vou dizer para vocês, nós estamos reproduzindo relações comerciais nas nossas relações humanas. Quando a gente pede alguma coisa para a pessoa, e a pessoa não nos responde, a gente já fica brabo, isso é uma relação de cliente e vendedor, não é uma relação entre companheiros de sindicato. Desculpa,
estender aqui. Márcio, Lama, Sindicato dos Contabilistas de Pelotas. Referente à tua primeira comparação que tu fez, ali sobre a droga. Eu, como sindicalista, representante, eu represento pessoas, não raça. E tu fez comparação entre um e outro. Se o outro fosse o que tivesse maior a parte econômica, ele seria o privilegiado. Então a gente não pode, eu como sindicalista não posso representar raça, e sim pessoas. Eu estou aqui para representar pessoas, Márcio. Eu acho que tu foi um pouco infeliz naquela. Queria me explicar por que tu faz essa comparação. Tu fez que o negro ia ser preso e o branco liberado, mas a comparação que tu fez era financeira. Isso que eu digo, a gente tem que comparar a parte financeira e não raça. Não, eu agradeço, mas é a questão imagética, tá? Não, mas é que eu tenho que fazer isso para tentar atingir a imagem e conseguir o objetivo. O objetivo é que você entenda que existe diferença social, seja do ponto... Inclusive o seguinte, matematicamente, os negros são mais pobres no Brasil. A gente discutiu a questão da escravidão. Eu gostaria que tudo fosse igual, e você tem razão. Só que o problema é que eu não posso abrir mão dessa imagem para que o objetivo de dizer que a justiça não é igual para todos... Eu poderia falar mulher, eu poderia falar jovem, eu poderia falar velho, poderia um monte de coisa, mas eu tenho que optar, eu tenho que optar. E, infelizmente, quando eu opto, eu assumo uma responsabilidade. Não quero ofender, mas, inevitavelmente, eu preciso conseguir. Você tem razão, nós precisamos lutar pelo geral, o palestrante aqui está errado, mas eu preciso, às vezes, chocar um pouco para conseguir alcançar o objetivo da minha comunicação, até porque... Eu tenho 20 minutos e tenho uns 20 slides ainda, mas vamos lá. Mas você tem razão, eu agradeço e peço desculpas se eu fui infeliz na minha fala. Márcio. Oi. Aqui. Aonde? Aqui, do outro lado. Opa. Bom dia para todo mundo, né? Meu nome é Max, estou à frente do Sindicato de Servidores do Detran aqui do Rio Grande do Sul. Primeiro, eu queria parabenizar a abordagem em relação à comunicação e principalmente essa inter-relação aí com as redes sociais, as mídias, enfim. Esse é um tema bastante difícil dentro do campo do sindicalismo, né? Uhum. E, primeiro, concordar com tudo que está sendo dito sob o ponto de vista de quando a gente fala de comunicação, especialmente em redes sociais, essa interatividade que a gente tenta promover, ela tende a ser bastante eficaz. E quando a gente fala de comunicação, a gente fala de esclarecimento. Isso é um ponto bastante importante, principalmente no atual contexto aí do país, aqui do Estado, enfim, ataques aos trabalhadores de forma generalizada. Mas, ao mesmo tempo, tu trouxesse alguns pontos bastante significativos no que diz respeito à comunicação em rede social, principalmente a necessidade da comunicação ser curta. E eu vou dar um exemplo bastante claro, né, que tem sido uma dificuldade que nós estamos encontrando, e acredito que seja da grande maioria, de que as pessoas precisam ler, se apropriar de determinados conteúdos, ter a informação na sua essência, na sua plenitude. Isso não tem acontecido. Vou dar um exemplo de postagens em redes sociais. Às vezes tu posta textos curtos, remete para o site onde tu vai fazer a análise de quantas pessoas clicaram no link, tu vê 3.000 pessoas visualizaram a publicação, 15 clicaram no link e acessaram a informação na sua plenitude, ou seja, tiveram acesso. Isso é um antagonismo muito grande, né? Porque, na verdade, tu é cobrado para estabelecer uma comunicação efetiva, mas, ao mesmo tempo, do outro lado, aquele que recebe a informação não se apropria da informação. Uhum. Sei que é uma pergunta bastante difícil, mas como lidar dentro desse campo onde as pessoas querem a informação, mas não se dedicam em buscá-la na sua plenitude? Tá. Eu acho que tem duas formas. Para mim, eu sou materialista histórico. Tudo que eu leio na realidade tem como teoria social materialismo histórico. Se é materialismo histórico, eu vou do real para o abstrato, do concreto para o abstrato. Então, assim, se a comunicação é um elo e as pessoas estão utilizando para o entretenimento, a minha estratégia é criar elos, correto? Mas, assim, você pode ter uma comunicação excelente nas redes sociais. E aí você faz uma assembleia, obrigado, querida, 10 minutos. Legal, parece Ring Girl, né? Ring Girl, vem com a placa dessa. É só para zoar, tá, gente?
Mas assim, CSB Guel. É machista isso, mas vamos lá. Eu vou levar outra porrada por causa disso. Mas vamos lá. Não tem como ter uma comunicação digital ótima, do ponto de vista da forma, se a sua prática está equivocada ainda. Aí, né, esses dias eu estava vendo o pessoal reunindo lá no Paraná 3 horas da tarde. Qual o trabalhador que vai 3 horas da tarde para discutir? Né? Quem que vai, gente? Ah, mas são os representantes sindicais. Mas os caras me falaram, Márcio, a nossa estratégia é falar com a massa. Sua estratégia é falar com a massa, você faz uma reunião 3 horas da tarde, cidadão. O que você tem na cabeça? Está errado. Ah, eu vou fazer um live. Esses dias uma deputada. Vou fazer um live, Márcio. Quero conversar com os trabalhadores. Live, 1 hora da tarde. Ai, Márcio, deu errado. Não deu errado. Você que não entendeu absolutamente nada do que eu falei. Você está se comunicando a partir das suas premissas, das suas necessidades objetivas. Você não está olhando para o público. E tem uma das regrinhas que depois eu vou mostrar para vocês, é o seguinte, ó, o conteúdo da internet tem uma proporção 80-20. O que é 80-20? 80% da sua informação é o que o seu público quer, 20% é o que você quer passar para o seu público. Olha que coisa estranha. Você pode até nos 80, né, fazer uma forma de passar um pouco da mensagem, mas a necessidade do outro na comunicação da internet é muito melhor que a sua. É muito mais importante, desculpe, que a sua necessidade objetiva. E para mim, as práticas têm que mudar, porque quando as práticas mudam, o digital vira uma ferramenta de apoio, não uma ferramenta de salvação. Então, por exemplo, o pessoal sempre erra nisso. Quero consolidar a minha base, faço uma comunicação digital para falar com a sociedade. Está errado. Porque se a sua estratégia é você está usando a comunicação para outra, né? Boletim quadrado, sabe aqueles boletim que parece um tijolo, letra pequena, 218 informação, o cara está tão afobado para botar tudo que aconteceu dentro do sindicato, que ele em 2 folhas tem 19 matérias, letra 6, e ainda tem os troços escritos do lado, assim, né, que é as orientaçãozinhas. Ninguém lê. Então, você está colocando a sua necessidade objetiva com mais importância que o seu objetivo político. Está equivocado isso, né? Questão financeira, assim, a gente não tem dinheiro para fazer isso, Márcio, então nós vamos ter que criar maneiras. Mas enquanto a prática estiver equivocada, a comunicação também vai estar. E é por isso, gente, que dá espaço para o que a gente chama de outsider digital. Um cidadão que ontem não era nada e hoje é tudo na internet. Os mitos. Não sei quem é mito, não sei quem é mito, não sei quem é mito. Né? Toda liderança na internet é volátil. Ela pode ser grande coisa e amanhã não ser nada. Então, se você quer ser contraditório na internet, inevitavelmente você tem que enganar o seu público. Inevitavelmente. Você vai falar uma coisa na internet e na vida real você vai ser outra. É inevitável, só que o problema é que a internet continua e as pessoas entendem o processo. O Aécio Neves teve 50 milhões de votos, gente. Ontem ele foi escrachado na internet, mas escrachado, e ninguém defendeu. Ninguém teve coragem de defender. O cara teve 50 milhões de votos. Tem coisas que não dá para enganar a massa mais. Nós estamos fazendo pesquisa que estão dizendo que em 2018 nós vamos ter 40 a 45% de pessoas que não vão votar, ou vão votar branco e nulo, ou vão, né, anular o seu voto. Quase metade da população brasileira, gente. Isso vai ter impacto na realidade. Então, para mim, é tudo do real para o virtual. E aí, é óbvio, é processo. Precisa ter uma constância. Não dá para fazer fragmentado. A gestão X fez uma mega comunicação, daí a outra gestão, para destruir o que a gestão passada fez, desfaz tudo e constrói de novo. Não dá, gente. O processo humano tem que ter um mínimo de continuidade. Né? A institucionalidade do sindicato precisa ser preservada também. Tenho 5 minutos. Tem mais alguém e eu vou fazer um The Flash. De novo, muito obrigado. Aqui? Vamos lá, né? Estamos aqui para isso. Oi, Márcio Evaristo.
presidente do Sindicato dos Modelos e Recepcionistas do Rio Grande do Sul. Para fechar a tua brilhante palestra, eu queria saber qual é a tua qual é a perspectiva que existe em termos de regulamentação. Porque, veja bem, cada vez que a sociedade civil não consegue autogerir os seus conflitos, seus problemas, o Estado tem que intervir. Então, o que está acontecendo nas redes sociais hoje? Ela tem o lado positivo, né, que a gente consegue esses benefícios que foram colocados, mas tem o lado negativo. Né? Hoje você quer destruir uma pessoa, você faz uma postagem e acabou. Então, como você vê essa parte de uma possível regulamentação disso, em o que pode ser permitido e o que poderá não ser permitido ser usado nas redes sociais? Bom, obrigado. Eu acho que tem duas questões aqui. Primeiro é o seguinte, qualquer regulamentação nesse momento atual do Brasil vai servir à classe dominante e não aos trabalhadores. Porque a classe dominante está representada nas assembleias, está representada na Câmara em maioria. Nós temos trabalhadores lá, mas eles são a minoria. Então, você vê que toda hora que querem regulamentar a internet, tem alguma coisa de censura. Se isso acontecer, os internautas vão inventar um outro processo onde eles possam fazer o que eles quiserem. E isso é inevitável. Agora tem uma questão de formação humana também. Eu entendo que o brasileiro hoje está vivenciando esse processo e está começando a entender os pontos positivos e negativos e está se acostumando a repudiar o que é mentira, valorizar o que é bom, mas é caminhar, que nem criança, levanta, caminha um pouco, cai, levanta. É um processo de formação e é uma coisa muito nova, muito nova. E vamos lembrar que toda tecnologia nova, ela cria esses conflitos. Por quê? Porque a tendência do tradicionalismo das pessoas é repudiar o que é novo para valorizar o tradicional. Só que a humanidade avança. Depois que a gente assimila, né, quando o jornal impresso foi inventado, também tinha isso. Acabou, as pessoas não conversam mais. A internet é a mesma coisa. As famílias estão na mesa e todo mundo está na internet. Depois que é que nem namoro, gente. Beija no começo, beija no começo, depois de 5 anos não é mais aquilo, já virou uma coisa mais madura. A gente tem que amadurecer nas nossas relações com a tecnologia, mas a gente precisa viver isso. E não adianta achar que outro vai, de certa forma, regulamentar ou não. A gente precisa ter princípios formativos humanos sólidos para combater aquilo que é errado no mundo real e no mundo virtual. Porque não pode ter uma regra para a internet e outra regra para o offline, para o mundo real. Não pode, tem que ser a mesma regra. Ofendeu, calúnia e difamação, vale para o real, vale para o mundo virtual. E é a forma de ensinar. Por exemplo, eu ensino como é que, depois que passa dos limites nas redes sociais, como é que você pune as pessoas, né? Você expulsa do Facebook, você chama, processa. Isso tem diversas formas de fazer. Mas para mim, mais do que o formato, é a vivência do processo. Por exemplo, eu acho que vocês têm que viver um novo momento dos sindicatos no Brasil intensamente, porque é o momento de maior ataque à classe trabalhadora. Né? Quem é a bola da vez dos próximos 5 anos? Servidores públicos. Por quê? Porque foi aprovada uma legislação que permite a ultraterceirização. Inclusive, a reforma do ensino médio permite com que não se precise mais contratar professor. Por quê? Porque você pode terceirizar, você pode contratar uma cooperativa, não precisa mais. E nós temos 500 mil de professores no ensino médio, por exemplo. Então nós temos que nos apropriar da realidade até para atacar aquilo que é maléfico para a classe trabalhadora. E aí a internet é uma coisa que a gente vai ter que se apropriar, gente. Nem todos os elementos estão dados ainda. Nem sabemos o quanto dá para utilizar a internet, seja, né? E aí é dialógico, né? E dialético também. Dá para usar bem, dá para usar mal.
2 minutos, só vou repassar rapidinho aqui os slides, para não dizer que não falei de flores. Aqui é sobre as pessoas continuam fazendo outras coisas usando a internet. As pessoas veem TV e usam a internet, né? Dirigem e usam a internet, o que é errado, mas fazem. Usa mais de 2 meios. E aqui eu dou 10 dicas para vocês no PDF de como é que vocês têm que melhorar e potencializar o perfil de vocês. Formato de conteúdo, a regra do 80-20, que eu acabei de falar ali para o companheiro. Humanize o seu conteúdo, emoji, oi galera, tudo bem? Responda todos os comentários, vou repetir, responda todos os comentários. Se nós estamos vivendo num momento de crise de representatividade institucional, você abre uma conta da internet, a pessoa vai lá e se comunica com você, independente de qualquer coisa. Se for para xingar ou elogiar, tem que responder. No aberto ou no fechado, tem que responder. Márcio, eu não consigo. Não entra na internet então. Porque se você entrar para fazer a coisa errada, você está prejudicando a sua imagem e a imagem do sindicato. Tem que reavaliar. Eu acho que tem condição de fazer sim. A gente precisa dominar as técnicas, e aí eu sempre falo que um social media de um sindicato, ele tem que investir de verdade 1h30 por dia só na internet. Mais que isso, ele está perdendo tempo. Por quê? Porque não pode produzir demais, tem que responder às pessoas e não pode ser chato. Seja simples. Vamos lá, a luta é contra o PL 523, XYZ e tal. Para nós pode ser ótimo, tá gente? Mas se vocês querem se comunicar com a sociedade, isso não existe. Tem que traduzir. E aí o Neto está correto, ontem falou isso também. O negócio da elite. Nós temos que traduzir as coisas para as pessoas. Se apropriar do todo, e aí o colega tem razão, como é que você faz sintético se o cara não busca? Você tem que se apropriar do todo, saber como é que o conhecimento do outro e conseguir ser sintético para ele. Isso aí é a Revolução Francesa, tá gente? Na Revolução Francesa tinha uma regra que era, se você não conseguir sintetizar o teu discurso em uma frase de efeito, você não entendeu a sua luta direito. Porque era como os revolucionários franceses iam se comunicar com a massa. Eles pegavam toda a discussão sobre a Revolução Francesa, mas eles tinham que falar em poucos minutos. Por quê? Porque tinha que pegar a arma e trocar tiro. Não tinha tempo para fazer tese. Era a palavra de ordem, né? Pão, liberdade e terra e assim por diante. Faça textos curtos. Viu, pessoal? Não pode ter 5 linhas no Facebook para falar da transmissão ao vivo do Márcio Carvalho. Não pode. Não há lovers sem haters. Se vocês querem amor na internet, vocês têm que saber que vocês vão também ser odiados. Márcio, eu não quero ser odiado. Então você vai ser um 0 à esquerda. Ou 0 à direita, tanto faz. Né? Mas 0 à esquerda tem mais lógica. Não há lovers sem haters. Se vocês bombarem na internet, vocês vão ter inimigos. Aqui, se errar, conserte mais rápido. A foto do Luciano Huck, porque teve aquela campanha da faculdade Anhanguera. Ah, você já tem um trabalho? Quer fazer um bico? Seja professor. Venha fazer a segunda graduação. Durou uma semana, teve tanta porrada que durou uma semana. Tem que consertar rápido e eles foram bem legais porque eles, quando eles substituíram a campanha, eles colocaram só a palavra, erramos. Conheça melhor o horário de postar, não dá para postar a qualquer hora, e aí nas fanpages vocês têm isso de graça. E, para finalizar, celebre datas comemorativas, coisas comemorativas e tudo mais. Ufa. Desculpa me alongar. Muito obrigado.